A gente recebe agora ele, que chega aqui, Vandique Silveira, economista, nosso comentarista, todas as segundas e quintas com a gente. Seja bem-vindo, Vandique. Bom dia, Paula. Bom dia, Felipe, Maurílio e a todos que nos assistem na BBC News. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E justamente hoje é uma quinta com cara de segunda, né? Pós-feriado aqui, dando aquela sensação de segunda. Vandique, são vários pontos para a gente conversar, mas queria começar primeiro, a gente estava falando agora há pouco, inclusive, com o Fabrício Veloni, sobre a possibilidade ali, a Haddad ganhando um fôlego mais para discussão sobre a questão da meta fiscal. Tem muitas pautas ainda importantes de arrecadação para a equipe econômica, faltando aí poucos dias, vamos dizer assim, ou poucas semanas, né, de trabalho lá em Brasília. De fato, Haddad ele consegue um fôlego ali importante? Como que você vê a missão, então, aí do ministro nestas próximas semanas para conseguir aprovar 5 pautas de arrecadação? Paula, o Haddad é aquele menino do conto holandês, né, dos Países Baixos, que estava perante um dique, próximo a ser completamente quebrado pelas águas, né, desse dique, que estavam bloqueando o fluxo das águas. Ele vê uma rachadura e ele resolveu ajudar, botando o dedinho lá para segurar a rachadura, para que ela não se alastre e rompa o dique. Eu tenho uma simpatia gigantesca pelo ministro, pelo trabalho hercúleo que ele está fazendo em convencer as alas mais, vamos dizer assim, esotéricas do Partido dos Trabalhadores a se comportarem dentro de uma dinâmica econômica da razoabilidade. A coisa mais importante que o ministro conseguiu ganhar é uma briga política, né, com o seu adversário, né, o ministro da Casa Civil, para que pelo menos não seja mudada a meta de rombo que nós teremos em 2024. Isso é muito importante. É muito importante pelo seguinte: quando nós temos um projeto de financiamento do país através de um orçamento, e esse orçamento ele já foi mudado logo no começo do processo governamental de mudança de governo. Então, logo de cara, nós tivemos a PEC da transição, que adicionou quase 200 bilhões a mais a um orçamento. Esse orçamento, né, bastante controverso, ele foi feito não através de uma negociação com o parlamento, mas foi através de uma canetada do ministro Gilmar Mendes. Quer dizer, nós tivemos essencialmente um golpe na maneira de condução dessa PEC. Nós temos notado que o país, ao ficar ao longo do final de 2022, até a decisão do governo de apresentar um arcabouço fiscal, ficou à mercê dos gastos. Gasto, já que não tinha nada travando, fluiu a coisa para o lado onde o gasto era legal. E foi exatamente isso que o governo fez, e essa é a posição do presidente Lula, dito publicamente que dinheiro bom era dinheiro que estava em construção, que estavam em atividades de gastos, que os ministros deveriam gastar. Quer dizer, é uma posição bastante polêmica do presidente da República, vendo que existe uma situação de um déficit crescente. Nós já temos um déficit acumulado ao longo deste ano de 1% do PIB, né? Nós já temos uma perspectiva que o arcabouço fiscal, né, o recém-criado arcabouço fiscal e nunca testado, já é natimorto. Ele nasce morto sem ter capacidade de segurar a gastança do governo. Que a ideia é exatamente isso, para impedir que nós tenhamos uma dinâmica de dívida que realmente desarranje a economia brasileira. Nós vamos chegar na dinâmica atual, em 2025, a mais de 83% de relação dívida-PIB. E vamos terminar essa relação em 2026, beirando os 85%. Quer dizer, é a mais alta para um país em desenvolvimento do mesmo nível do Brasil. Então, o que você tem? Você tem o Haddad conseguindo um espaço, conseguiu ganhar a queda de braço, é muito positivo para o lado da razão dentro do governo, né? Esse lado racional. Haddad está contra todos. Infelizmente, o PT, de curto prazo, pensa numa grande eleição de prefeitos em 2026, que sirva de base trampolim, uma base de trampolim para a eleição de 2026, para presidente, que
potencialmente seria o Haddad o herdeiro do trono do Lula. Quer dizer, a situação é muito ruim porque a gente tem uma estrutura fiscal que não é compatível com a nossa estrutura arrecadatória. Toda a base do equilíbrio fiscal está montada em cima de novas arrecadações que depende de combinar com o Congresso. Nós temos um Congresso que é mais ou menos hostil. Por que ele é mais ou menos hostil? Porque é uma base bolsonarista. Então, eles têm uma característica de não estarem ao lado do governo atual. No entanto, a gente sabe que, como quem manda é o Centrão, e o Centrão é venal. Então, se der cargo e der dinheiro, o Centrão vota. Quer dizer, é Black Friday, está acontecendo um Black Friday no Congresso Nacional. Então, existe sim a chance de ser aprovadas essas 5 medidas. Eu acho difícil as 5 de uma vez, eu acho difícil todas, mas que algumas, e a gente não sabe quais, mas a gente deve ter um aumento, sim, de taxações. Agora, a pergunta é o seguinte, vamos supor que as 5 pautas sejam aprovadas amanhã. Seria suficiente para a gente chegar em 2024, fechar o ano com um déficit zero, um déficit primário zero, ou dentro da banda de 0,25? Não seria. Nós precisamos de 170 bilhões de reais para fazer isso. Se os cálculos estiverem certos, eu acho que a coisa é um pouco maior que isso. O que acontece? A gente, ao mesmo tempo, desprova o ministro e a gente joga por terra, de uma vez por todas, no primeiro teste, o arcabouço fiscal. Aí o que acontece em 2025? Não chegou, dentro do espaço delimitado para o déficit primário. O que acontece com o governo? Ele pode gastar, ao invés de 70% do crescimento, ele pode crescer 50%. E que é perfeito do ponto de vista político, o jogo é muito positivo. Gastamos tudo esse ano, conseguimos focar na eleição de 2024, fazemos várias prefeituras que servem de base para 2026 e em 2025 eu só posso gastar 50% dessa média de crescimento mais a inflação. Pessoal, é uma mordida ascendente. Não existe consequência por não cumprir a meta fiscal. Se não existe consequência por cumprir a meta fiscal, lembra que antigamente existia responsabilidade do presidente, se constituía em crime fiscal. No nosso novo arcabouço, isso caiu por terra. Não é mais. Existia um argumento do ministro Haddad dizendo que nenhum país do mundo podia, mas nenhum país do mundo é alcoólatra com gastos. Quando bota a cervejinha na frente, toma ela inteira e pede uma pinga. Então, pessoal, é muito sério porque isso impacta diretamente na habilidade do Banco Central, de uma maneira ajuizada, cortar juros e fazer com que a economia tenha um repique e volte a crescer. Essa é a grande preocupação. E daí bate também na questão da rolagem de dívida. Esse ano nós vamos gastar 650, 670 bilhões de reais em serviço de dívida. Se a taxa de juros não cair e a gente continuar nessa gastança, a gente vai aumentar esse gasto de maneira pronunciada para os anos vindouros. Informação que gera valor. De volta aqui na nossa programação da BMC News, 11 horas e 6 minutos. A gente recebe agora Fábio Fares, especialista em análise macro. Seja muito bem-vindo, Fábio. Mais uma semana, obrigada pela sua presença. Bom dia, Paula, Vandique, Felipe, tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Fábio, começando a entender um pouco mais da sua leitura, tivemos dados importantes agora de auxílio-desemprego, mostrando ali um arrefecimento, vamos dizer assim, no mercado de trabalho. A gente teve dados também de inflação esta semana nos Estados Unidos, tanto CPI e PPI aí vieram de forma positiva, mostrando o arrefecimento, inclusive, da inflação. A luta aí do Fed está ou não está ganha? Os dirigentes ainda estão ali bem cautelosos nas falas, né?
Eu acredito que o Fed ele está ganhando mais alguns rounds, mas essa luta, Paula, para quem é um pouco mais velho como eu, tá igual às lutas do Rocky Balboa nos seus filmes. Vai ser decidida no último round e depois de muito sofrimento. O problema todo é que os números da economia mostram, por um lado, uma inflação vindo para onde o Fed quer, mas muito longe da onde deveria estar, e já vê deterioração. Esse número de desemprego de hoje, o Jobless Claim, foi o mais alto dos últimos tempos, 231 mil pedidos, mostra que estamos tendo um arrefecimento no mercado de trabalho. Os resultados do terceiro trimestre das empresas, que já eram pessimistas, vieram um pouco acima do era esperado, mas assim muito abaixo do que deveria ser para uma economia pujante como o mercado está querendo mostrar. Então a gente continua vendo um mercado muito animado, veja taxas de juros de longo prazo, que há 2 semanas a gente com medo que elas ganhariam com firmeza os 5%, e agora estão nos 4,5%, 4,70%, 4,80%, o que é muito bom, mas a gente sabe que o Fed ainda tem um longo trabalho pela frente, e a economia americana vai ter que continuar mostrando essa resiliência. Porém, a gente tem um paciente que está na UTI ainda. Fábio, bom dia para você. Inclusive, né, os dados de inflação, né, CPI, PPI, agora seguro-desemprego, trazem essa perspectiva positiva e os membros do Fed tratando de colocar, né, todo mundo ali, tirar um pouco daquele otimismo, né, falando que a inflação não está ganha, que todo esse cenário ainda pode, né, sofrer algum tipo de mudança, não dá para cantar vitória antes do tempo. Os membros, como você muito bem disse, do Federal Reserve estão fazendo de tudo para não gerar uma expectativa muito maior e uma repercussão muito maior do mercado, né? O risco ou o receio talvez deixar um ânimo generalizado tomar conta do mercado e lá na frente descobrir que não é tudo isso? O problema, Felipe, o que eu acho muito engraçado nessa briga entre mercado e Fed é que o mercado, como a gente sabe, ele quer se animar de qualquer jeito. Então, e vamos ser honestos, né? Quem está animado são 7 empresas, as 7 empresas que subiram no índice, fizer um composto de índice só delas, dá mais de 100% no ano de valorização. Porque quando você olha, vamos olhar a economia básica, sobe-se juros para frear a atividade, gerar desemprego e encarecer o custo do dinheiro para parar com a gastança. Com isso, empresas vendem menos, elas lucram menos e demitem funcionários. E o mercado está disposto a pagar mais vezes esses lucros que vão cair, porque ele acha que não vai acontecer nada na economia e em algum momento o Fed vai começar a cortar juros, porque a economia foi do inferno para o céu sem nada de grave acontecer. Qualquer economista, mesmo que nem eu, que sou bem meia boca como economista, porque não sou economista de formação, fiz administração, e muito do que eu aprendi de economia foi convivendo com grandes economistas, como o professor Eduardo Loio, por 10 anos na BTG, qualquer economista sabe que o Fed está fazendo um trabalho de aperto das condições monetárias para brecar tudo. E o mercado está comprando que vai ficar tudo bem, sem nada de pior acontecer antes de começar a ficar bem. Por quê? Porque o Fed só vai cortar juros com 2 motivos. Um, se entrar numa recessão brava, e aí a bolsa está cara demais, ou se a inflação chegar na meta, o que mostra que talvez só em 2025. Então, assim, ver esse ânimo do mercado porque os dados estão vindo melhores, não me empolga. O que me empolga é ver que pelo menos a curva de juros entendeu, e todos os investidores grandes estão muito mais otimistas com os bondes que pegaram a 5, 5,20 do que com a bolsa. Eles acabaram de soltar um bando de portfólio, Buffett vendeu coisa e está sentado em 158 bilhões de cash, Bill Ackman fez trocas, os grandes value investors diminuíram posição, então assim, o mercado está animado numa coisa que não deveria se animar tanto. Ô Fábio, inclusive é interessante, o mercado está animado talvez com alguma coisa que não deveria animar. Eu vejo algumas ações aqui do varejo americano, né?
Costco, Target, nos últimos dias dispararam, né? Efeito desse CPI e essa versão que você trouxe aqui para a gente, que o mercado quer se animar, então busca, inclusive, algumas empresas que acabaram apanhando bastante e sofrendo essa realidade ruim do cenário econômico americano para tentar ganhar nesse respiro? O mercado ele está comprando que os juros vão cair em março, abril. O Fed nunca deu nenhum sinal de que tem a mínima intenção de fazer isso. Um dos pontos que você percebe como é muita ansiedade, no dia do CPI, os setores que são mais favoráveis a taxas de juros baixas, os REITs, consumo básico, eles explodiram. Teve REITs que está com dívida de curto prazo para rolar, que subiu 10%, 12%. Isso que a dívida que ele vai rolar continua cara, mas a expectativa é que na próxima rolagem talvez seja mais barato. Então, a gente vê que setores muito depreciados, que já vêm sofrendo o ano todo, que foram os setores defensivos, eles começaram a se recuperar bem, numa aposta de que o pior já passou. Só que, realmente, o pior, talvez, Felipe, possa ter passado, mas não significa que a gente vai ter uma melhora substancial das coisas, porque não tem perspectiva da autoridade monetária cortar juros antes do previsto por eles, que é lá na frente, a não ser que entre numa recessão. Ou seja, o que não é positivo para a Bolsa. Fábio, interessante, né? Porque você muito bem comentou o mercado animado, o mercado imaginando que o Fed vai cortar juros, mesmo sem sinalizar. E o UBS foi além, né? Não só cortar o juro, mas cortar 275 bips ao longo de 2024. É muito otimismo para uma grande instituição, um grande banco, fazer essa projeção, mesmo sem nenhum tipo de sinalização por parte do Federal Reserve? Mas se você olhar o porquê do motivo que o UBS fala que o Fed vai ter que cortar os juros em 275 pontos, é porque o UBS aposta que no primeiro trimestre do ano que vem, os Estados Unidos entram numa recessão bravíssima, com desemprego saltando para 5%. Quando você compara os 3 reports que já saíram, o Morgan Stanley tem um corte o ano que vem de 25%, a Goldman é a mais otimista e mesmo assim ela tem cortes começando no meio do segundo trimestre e suaves ainda para acelerar em 2025. A Goldman é a única que não tem recessão. O UBS tem uma grave recessão e por isso que força o Fed a cortar agressivamente os juros, o que não é bom para a Bolsa. E o Morgan Stanley, que foi outro que soltou, ele tem cortes começando em algum momento entre maio e junho do ano que vem, e na sequência, a mesma maneira que o Fed fez agora, de sobe uma para, ele tem mais cortes alternando com manutenção. Ou seja, para cortar os juros da maneira que o BS quer, ele prevê, os Estados Unidos têm que entrar numa grande recessão. Está começando a sair dados, tanto de Moody's, que saiu a semana passada, e esses bancos fazendo outlook para o ano que vem, todos têm o desemprego indo dos atuais 3,7, 3,9 para 4,5, 4,7 durante o ano. O mais otimista, 4,1, ou seja, vem desemprego pela frente, vem menos vagas de trabalho em aberto, vem mais dificuldades para as pequenas empresas, principalmente. Só que o mercado não está nem aí. E esse que é o grande tom, Felipe, tanto na parte pessimista quanto na parte otimista, porque o mercado vem não estando nem aí há muito tempo. Só que o pessoal tem sempre que lembrar, o mercado não está nem aí por causa de 7 empresas. Tira as 7 empresas do jogo e você vai ver que o mercado está aí faz tempo. É que as 7 empresas, elas mandam no índice. É muito simples, subiram 100% no ano. Não tem o que discutir. São jumbos, empresas de trilhões de dólares. Elas estão mandando no jogo até a hora que uma ou outra delas começar a fraquejar, o que por enquanto está sendo muito difícil.
Fábio, olhando um pouco para as Treasuries hoje, né, desconsiderando todos esses números positivos aqui que estão trazendo esse movimento para baixo na ponta curta, mas olhando para a ponta longa, ela também cai. A gente sabe que a ponta longa ela está ali mais relacionada à questão da questão do fiscal americano, né, as preocupações. A leitura que a gente tem com essa queda da ponta longa é que a situação do fiscal ela sai um pouco ali do radar dos investidores? Não é que sai do radar, Paula, tanto que ontem à noite nós tivemos de novo a prorrogação da votação do orçamento, eles fizeram mais um remendo que vai até final de fevereiro, final de janeiro, começo de fevereiro, com alguns orçamentos, e vão ter que votar de novo e até lá vão negociar para ver o problema. O sinal amarelo, depois do outro downgrade, veio o Fitch primeiro, agora veio o Moody's, não dá muita musculatura para o governo americano abusar, porque o próximo downgrade ele vai perder o AAA e perdendo o AAA vem um movimento grande de venda de títulos de fundos soberanos, de fundos de seguradoras que não podem ter papéis de risco. E quando você não é AAA, você acaba virando de risco. Ia ser muito engraçado ver esses fundos trocando dívida americana por dívida de Apple, de Microsoft, de Google. É uma coisa que o governo ele não vai fazer. E outra coisa, pelo calendário de emissão, o governo já mostrou que ele não vai emitir até o final do ano coisas da ponta longa. Então, na puxada de taxa, quando ela veio ali para perto de 5, acima de 5, teve um grande movimento de investidor institucional se alocando nisso. A gente recebeu no começo da semana, no dia 14, véspera de feriado, a pesquisa que o Bank of America faz pelo time do Hartner, do Michael Hartner, que fala que os grandes gestores, são mais de 700 gestores, são alguns trilhões de dólares sob gestão, e a grande maioria dele está extremamente alocado em bonds. E foi a primeira vez no ano que na pesquisa já mostraram estarem um pouco comprados em equity. Mas a grande aposta deles para 2024, com o cenário macro que está se desenhando, é a alocação em bond de longo prazo, que muitos deles pegaram aí para cima de 4,80, 5 de taxa, 10, 20, 30 anos, que é uma taxa muito boa. Por quê? Se o cenário econômico continua evoluindo para onde o Fed pretende levar, essas taxas de longo prazo têm que cair. Então, elas caindo, fica todo mundo extremamente satisfeito. O fiscal, ele preocupa muito, como vai preocupar muito o ano que vem, que é um ano de eleição, e os dois principais candidatos, eles não são vistos com bons olhos para o fiscal, tanto o Biden quanto o Trump. Porém, por enquanto, a gente tem um alívio dessa pressão na taxa, muito porque ficou em níveis extremamente atrativos e o mercado viu que não vai ter excesso de oferta. Então a demanda superou, por isso que a taxa fechou até que rápido demais. Eu quero trazer para a nossa conversa, Fábio Van Dijk, que está aqui com a gente também, para fazer mais perguntas aqui sobre este ponto, né? Trazendo aqui vocês dois para a gente. Van Dijk, eu tenho o Van Dijk aqui na tela também? Posso colocar o Van Dijk? A gente fala isso, maravilha. Van Dijk, trazendo aqui entrando na conversa, essa mudança, inclusive, eu queria entender da sua leitura, se essa mudança na precificação aí, nessa trajetória, vamos dizer assim, dos juros americanos, especificamente, olhando para o mercado ali da curva de juros e também, né, para esses dados de inflação da economia. Eu queria entender na sua análise se isso pode, de fato, aliviar, né, os riscos que foram destacados aqui pelo nosso Comitê de Política Monetária na última ata. Olá, ótima pergunta. Bom dia, Fábio. Prazer estar aqui conversando com você, sempre fazendo análises muito profundas e com muito sentido. Paula, a situação do Brasil, ela não pode ser desagregada do fator externo. Quem manda na taxa de juros no Brasil, por mais que a gente não queira, é a taxa de juros americana. Porque o Brasil é um país de risco. O Brasil tem um risco fiscal gigantesco. A gente não conseguiu se acertar com a estrutura fiscal que o Brasil precisa ter. A gente fala de reforma, mas não fala da reforma mais importante, que é a reforma administrativa. Porque hoje o governo, o Estado brasileiro, não cabe mais no bolso do país. Então as alternativas são três. Eu fico falando que nem disco quebrado. Ou aumenta imposto, ou corta custo, ou a gente tem inflação e é a maneira de resolver esse problema, né? Não existe outra maneira de ser feito. Então vamos lá, né?
O cenário dos Estados Unidos, de fato, com inflação arrefecendo, coloca menos pressão no Brasil por uma razão, porque a perspectiva de mais um aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, ela é diminuída, não é dizimada. Ela continua existindo porque a economia americana ainda é muito resiliente e a taxa, o PCI, está longe da meta. A gente precisa dizer isso. A economia continua resiliente. Hoje a gente teve dados de desemprego. Finalmente, a política monetária começou a impactar a economia real. Existem canais de difusão da política monetária que demoram tempos para poder atingir a economia real. Nem tudo acontece de maneira imediata, não é internet a economia real, porque estoques foram comprados a taxa de juros diferente, uma série de coisas aconteceram que refletem o passado, não o presente. É que nem ver uma estrela. A luz da estrela que a gente vê hoje, ela foi emitida há muitos anos, se não milhões de anos atrás. A mesma coisa acontece com a política monetária. Ela tem um espaço de tempo para fazer impacto. Então, hoje, a gente está começando a ver o impacto de 5,5% da economia. Por isso que começou a ter um aumento no desemprego. O que é bom para o processo de redução da inflação. A gente não pode ser esquizoide, né? A gente aumenta a taxa de juros, quer que a inflação caia e fica preocupado. Olha só o desemprego, vai ter... Vamos lá, pessoal, a gente tem que entender que é isso exatamente isso que a gente quer fazer. A gente quer trazer a economia em linha com as expectativas e com as metas, que é exatamente a ancoragem, o processo de ancoragem e que as coisas começam a funcionar de uma maneira melhor e coloca menos pressão. No entanto, essa expectativa não significa que o Fed vai cortar juros e vai cortar juros tão imediatamente. Eu continuo acreditando que nós vamos ter taxas na vicinidade do que a gente tem atualmente, 5,5%, 5,25%, por aí, por um bom tempo. Eu não vejo possibilidade de corte de taxa de juros nos Estados Unidos no primeiro semestre. A gente tem que ter dados, como o próprio Felipe falou, mencionou a posição dos bancos centrais, é data dependent, é dependente dos dados que aconteçam. A gente não pode usar a bolinha de cristal. Economia, infelizmente, assim, todas as vezes que a gente usa a bola de cristal, que ela não existe, né, a gente toma decisões erradas. A gente precisa usar dados e dados reais, né? Leading and lagging indicators, né? E a gente tem que usar essa dupla de indicadores. Então, a gente continua tendo salários elevados, a gente continua tendo consumo elevado nos Estados Unidos. Isso tem que ser trazido dentro de uma métrica que é expectativa, que é formada pelo Fed. A métrica que o Fed usa é o consumo pessoal americano, porque é onde tem grande poder de impacto na inflação dos Estados Unidos. Tá? Emprego, sim, tem correlação muito forte com isso, mas isso não significa que no curto espaço de tempo, 6 meses, 7 meses, 8 meses, a gente vai ter corte de taxa de juros. Com isso, existe pressão, sim, né, sobre o nosso juro, porque o nosso juro não pode cair muito rapidamente. Porque no momento que ele cai, o pessoal vai falar, mas Van Dijk, entraram 45 bilhões de dólares no Brasil até agora e o net, o impacto líquido disso são 22 bilhões, por isso que a Bolsa está bombando. Sim, houveram. Grande parte disso aconteceu em função do boom de commodities agrícolas e do petróleo. Né? E isso aconteceu a despeito da política monetária brasileira ou a despeito do que aconteceu internamente. É como eu digo sempre, são os ventos externos conduzindo a política brasileira, porque nós não temos um plano de país, tá certo? O risco fiscal brasileiro é grande, alguém tem que pagar a dívida americana, tem que pagar o risco fiscal americano, que vem aumentando, a gente até viu isso ontem, esse mais um salacabula empurra para frente para ver no que dá, tá? E alguém tem que pagar pela dívida americana. Entre pagar pela dívida brasileira e a dívida americana, aumentando, diminuindo o diferencial de juros, as pessoas preferem pagar pela dívida americana do que a brasileira. O brasileiro é mais arriscado. A gente já teve confisco, a gente já teve uma série de coisas aqui que a gente não esquece. A gente esquece, mas o mercado não esquece. Então, o Brasil é, de fato, um país muito mais arriscado que os Estados Unidos. Então, o diferencial de juros, sim, continua pesando sobre a decisão do Banco Central brasileiro de cortar a taxa de juros. Não tem como falar de outra maneira.
A gente não é um país de primeiro mundo, nós não temos uma moeda conversível, nós não temos uma estrutura fiscal viável para um país de economia média. Então, nós temos que nos preocupar, de fato, com o que acontece lá fora. Fábio Fares, quero dar andamento aqui na nossa conversa, inclusive porque ontem também foi um dia importante, reunião, né? Encontro, mais de 4 horas, Xi Jinping, Joe Biden, grandes expectativas e, no fim das contas, modestos avanços. E ainda depois, para ajudar, o Biden chama o Xi Jinping de ditador mais uma vez, para retroceder alguns passos, talvez algum avanço que pudesse ter tido ao longo dessa conversa. Os mercados não compraram muito, né, esse encontro, e por mais que houvesse expectativas, não gerou tanto impacto assim, até porque, pelo que eu estava lendo algumas análises, era mais não deixar a tensão crescer do que arrefecer efetivamente alguma tensão. Como que está repercutindo por aí, Fábio, toda essa reunião do Biden com o Xi Jinping? A gente pode continuar discutindo essa reunião ou ficou meio marginal esse tema por aí? Não, foi extremamente positivo dentro daquilo que era esperado, né? Primeira coisa, um grande avanço, que a China finalmente vai voltar a exportar pandas para os zoológicos americanos, então o povo americano vai ter o prazer de voltar a ver esses ursinhos lindos que são os pandas, divertidos, carismáticos, nos zoológicos por aqui. Isso ficou acertado e eu acho que é um ganho enorme, né? A não ser que os Estados Unidos achem que os pandas vão ser espiões. Mas, falando sério agora, eu acho que ficaram algumas coisas importantes. Os recados foram dados frente a frente. Xi Jinping deixou claro, não mexe com Taiwan, que a gente não quer brigar e o mundo é grande para todo mundo ter poder e governar. E o Biden deixou claro para ele também algumas premissas dos Estados Unidos. O fato dele ter chamado o Xi Jinping de ditador tira um pouco de contexto. Ele foi honesto para uma coisa que todo mundo sabe, o próprio Xi Jinping sabe. Ele não falou de um ditador como um Maduro, como um Fidel Castro, mas ele falou, ele é o dono do país, e o país prospera e tudo mais sobre as regras dele e do Congresso chinês. Eu não acho que isso pega mal. Uma coisa que foi muito interessante, durante a conversa na mesa com os assessores, uma repórter chinesa em mandarim falou para o Xi Jinping, você está confortável aqui? Você confia no Joe Biden na sua frente? E o Xi Jinping parou um minuto, tirou o tradutor da orelha, né, que eles ficam com tradução simultânea, olhou para a jornalista, ficou encarando ela por uns 30 segundos, as TVs mostraram isso aqui, e não respondeu nada. O chinês, a gente nunca sabe quando ele está sorrindo, quando ele está bravo, porque ele não muda a fisionomia, ele é extremamente bem treinado. O recado dele foi dado. Agora, um avanço para os Estados Unidos, e que a gente entra num ano eleitoral, onde o país está muito bagunçado e com a ordem civil muito distorcida, foi o que aconteceu em São Francisco ontem. São Francisco, que tem sido tratada há muito tempo com descaso, uma cidade infestada de zumbis na rua, com essas drogas, a fentanilina, essas porcarias todas, e um governo que é muito mais ditador do que um Xi Jinping, porque ele é um ditador hipócrita, o governo da Califórnia. Para receber o chinês, tudo sumiu. Cidade limpa, cidade arborizada, cidade bonita. Os zumbis foram para algum lugar. E eles devem voltar depois de amanhã, quando o Xi Jinping for embora. Então, que sirva de lição para o americano também, que está na hora do americano começar a arrumar a casa dele. Porque, infelizmente, aqui, essa ala mais radical dos democratas está detonando alguns estados. Isso está custando muito caro para a economia americana. No momento onde a economia americana, por causa da política fiscal e de N coisas, não tem espaço para isso. Os Estados Unidos, pela primeira vez em algumas décadas, está discutindo sobre cortar o orçamento de defesa. Logo agora que temos duas possíveis guerras que podem escalar, porque por mais que a gente só foque em Israel e Hamas, que estamos certos em focar, tem tal da Rússia e Ucrânia continuam se matando por ali, e duas delas dependendo do financiamento americano, a Ucrânia e o Israel, dependendo do apoio e do dinheiro americano. Pode estourar uma Venezuela e Guiana,
Cuba está ali de olho e a China e a Rússia só esperando para ver o que faz. Então, que sirva de lição para o americano que a cidade ficou limpa, ficou em ordem, ficou tudo organizada e o ditador está mais lá do que na China. Quero ouvir o Vandique Silveira também a respeito desse encontro, Fábio, até porque, né, você falava nas falas aí, nas repercussões, o mundo é grande o bastante para comportar duas megapotências globais. Vandique, sua percepção, por favor. Bom, a minha leitura da reunião que ocorreu nos Estados Unidos, em São Francisco, foi que o Xi Jinping jogou a toalha. Ele não quer brigar com os americanos, o status quo é importante para a China e a gente tem uma situação em que o Xi Jinping se mostrou aberto e quer voltar, né? Quer fazer com que empresários americanos voltem a investir na China. Vale lembrar que a China, nesse ano, foi a primeira vez na história dela que o valor de investimento direto estrangeiro ficou negativo. Então, é a primeira vez na história da China que você tem esse tipo de movimento. Então, o Xi Jinping está sentindo esse aperto, ele não tem uma população capaz de consumir o que ele produz, ele tem uma capacidade instalada gigantesca, ele precisa produzir com essa capacidade instalada e ele está muito preocupado com o offshoring, nearshoring, friendly shoring especialmente. Então, eu vi nas palavras de ser um amigo dos Estados Unidos, né, que ele utilizou, como joguei a toalha nessa briga, reconheço a hegemonia americana sobre a China, do ponto de vista militar e econômico, o espaço ou a geografia do mundo liderada pelos Estados Unidos, o mundo livre, é maior do que a área que eu controlo. Portanto, eu preciso deles de maneira muito pragmática, não para bater em mim numa guerra, não vou mexer com Taiwan, é aquela história do status quo me contenta. E, pelo outro lado, vamos voltar a investir na China, que estamos com os braços abertos esperando os seus dólares e os seus consumidores. Foi a leitura que eu fiz dessa situação. Uma coisa que eu notei, entretanto, que me chamou muito a atenção, a quantidade de bandeiras chinesas nas ruas de São Francisco e uma certa ausência de bandeiras americanas, né? Normalmente, um evento desse, você tem uma quantidade enorme de bandeiras dos países, principalmente dos Estados Unidos, pintado em vermelho, azul e branco. E não foi o caso dessa vez. Então, me preocupa muito essa relação que o Fábio mencionou de governos como o governo da Califórnia, Gavin, que vem, vamos dizer, se associando de uma maneira mais pesada e óbvia com o mundo não livre, com atitudes ditatoriais do ponto de vista tanto de costumes como de regras de engajamento social. Por exemplo, a lei que foi passada no Congresso local da Califórnia, que impede que você prenda ou que você processe roubos abaixo de $900. E está criando, né, enxurradas de gangues roubando farmácias, todos os tipos de supermercados e lojas de ruas nos Estados Unidos. Isso é muito sério. Maravilha, Vandique Silveira. Fábio, quer fazer a tréplica ou podemos encerrar por aqui? Não, eu concordo com o Vandique. Eu acho que o principal ponto nessa história geopolítica toda, a gente está chegando no momento que os Estados Unidos têm que voltar a olhar para os Estados Unidos. Concordo. Tem que recuperar o patriotismo, tem que recuperar os valores da Constituição americana, porque principalmente nos grandes estados que estão sendo liderados, né, por democratas radicais, a gente está vendo o que ele mesmo citou. Ontem parecia que o Xi Jinping estava na China e não estava nos Estados Unidos. Tinha uma maciça amontoado de bandeiras chinesas, de sinais chineses e tudo mais, e não tinha quase nada dos Estados Unidos, quando antigamente a América vinha em primeiro lugar. E isso precisa ser resgatado. O grande problema é que eles estão negligenciando que o ano que vem tem eleição, e cada vez mais esses atos, se não fizerem uma eleição dúbia, como foi a última, vai cair no colo do Trump.
e o Trump, se entrar, vai entrar com um maciço apoio da massa americana para fazer aquilo que ele vem falando, deportar a gente, acabar com vários robôs e limpar universidades, cidades, o que for necessário, para restabelecer os valores que fizeram a América, os Estados Unidos, né? A gente brinca, chama de América, mas os Estados Unidos ser o que é os Estados Unidos. Maravilha, Fábio Fares, obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre muito bom poder tê-lo aqui com a gente às quintas-feiras. Até semana que vem, um abraço para você. Obrigado, pessoal, um bom resto de semana para todos aí, nos vemos na próxima quinta-feira, um forte abraço. Valeu, obrigado. Fábio Fares, especialista em análise macro aqui com a gente. 11 horas e 37 minutos. A gente segue aqui com a nossa programação, inclusive Maurílio Goldner chegando mais uma vez para trazer as movimentações do mercado aqui no Brasil. Inclusive, nesse momento, já abriu a bolsa lá nos Estados Unidos, as bolsas americanas também já abriram. Maurílio, traz esse giro do mercado para a gente. Vamos lá, Felipe. Pois é, as bolsas americanas abriram no negativo. Dow Jones no momento cai 0,18%, S&P 500 cai 0,08% e a Nasdaq caindo 0,23%. Então, é esse o reflexo agora com 8 minutos, né? 8 minutos de mercado aberto nos Estados Unidos. O petróleo apresenta também um dia de queda, o Brent já perdeu o patamar de $80, agora está cotado a $78,84, uma queda importante de quase 3% no momento, e o petróleo WTI cotado a 74,33, também uma queda próxima de 3%. Isso pode estar contribuindo justamente para uma derrubada aqui nas ações da Petrobras momentaneamente. 0,13% Petri 3, Petri 4 agora está com 0,28% no positivo. Então não se sabe exatamente a que ponto isso está afetando os valores. Claro que tem muitos outros fatores envolvidos que a gente vai acompanhando ao longo do dia. Aqui na tela eu deixei aberto as Blue Chips, justamente para ver como estão os desempenhos dessas ações. Bradesco está apresentando resultado positivo, assim como Itaú Unibanco. No negativo, Banco do Brasil e a Vale, que está perdendo 0,05% no momento. Quanto ao patamar do Ibovespa, está acima dos 124 mil pontos, com o volume negociado no momento de 5.580 mil. A gente chegou aí a 124,109, no momento 124,067, com ganhos no total aqui de 0,74%. Quero dar um destaque aqui também no setor de varejo, que no momento está praticamente todo no positivo. Só quem está no negativo aqui, deixa eu ver que está tão pequenininho, continua a Lojas Marisa com 2% no negativo. E os destaques aqui do varejo no positivo são justamente a Americanas e Magazine Luiza, agora com 8% mais ou menos de ganho, variações em torno desse valor. C&A também chegando nesse patamar, 7,39%. Guararapes com 4%. Na casa dos três, Grupo Soma e Pets. Natura Alpargatas com 2%. Lojas Renner e Pão de Açúcar, Açaí, Vivara com 1%, Grendene e Arezzo na faixa aí de 0,3%. A gente segue monitorando e chama vocês a qualquer momento. Maravilha, obrigada, Maurílio. Vamos seguindo aqui na nossa programação, 11 horas e 40 minutos. Eu quero voltar com o Van Dijk para a gente continuar aqui com outras pautas, outros assuntos. Inclusive, o Maurílio trouxe aí os papéis, né, de Magazine Luiza, Americana. Queria puxar esse gancho também, Van Dijk. Essa situação de Magalu, o quanto isso, de fato, né, a gente pode se preocupar. Não é o primeiro caso que a gente vê, teve o caso, inclusive, de Americanas com resultados errados e em empresas listadas, em empresas que têm auditorias, né, que mexem aí justamente com o mercado de capitais. O quanto isso, de fato, pode ser ali colocado como uma preocupação para os investidores em confiar em empresas que apresentam resultados e aí depois aparecem resultados errados, rombos milionários? Paula, nós estamos vivendo dois movimentos simultâneos. A disrupção total do varejo físico. Essas empresas estão perdendo o ar para respirar e a razão de existir. O modelo de negócio não vale mais, aquilo que os trouxe aqui não vai levar para frente.
ou mudamos completamente o nosso modelo de negócio ou vamos perecer. Essa é a mensagem, porque todo o grupo de varejo, hoje a gente também teve notas muito negativas sobre Marisa, etc. Quer dizer, o varejo físico está em xeque-mate. Para sair é muito difícil. Mas tem outra questão, que são as maquiagens no balanço. Exato. Uma vez que o modelo de negócio não nos ofere a rentabilidade necessária para nos fazer palatáveis para o mercado financeiro em termos de valor das nossas ações, nós optamos por um caminho mais tortuoso. É isso que está acontecendo. Agora, o que me assombra é a participação de empresas globais de auditoria que assinam balanços e dão ok nisso, desmerecendo os nomes globais, o valor dessa relação que é o gold standard, né? O padrão ouro de auditoria das 4 maiores, e tem nomes recorrentes em todos os escândalos. Quer dizer, nós estamos assistindo a capacidade de grandes varejistas ou grandes empresários comprarem o que está acontecendo em termos de assinatura de balanços e um ok, uma vista grossa. Quer dizer, isso desmerece os mercados capitais, isso coloca em risco a Bolsa Brasileira, isso coloca em risco setores da nossa economia. Então é muito sério o que está acontecendo e isso não pode ser visto pela CVM como uma coisa à parte. A coisa não é à parte. Não é um caso à parte. A gente está perguntando se houve dolo ou má-fé. Talvez tenha havido os dois. E não é a primeira vez. Então a gente precisa olhar para essa auditora, muito famosa, global, chamar para entender o que aconteceu. Porque anos atrás, outra auditora a maior do mundo, globalmente reconhecida, ela ficou banida do Brasil pela sua atuação, que foi reconhecida no processo Petrolão. Por muitos anos, essa auditora assinou de maneira cavalheira os balanços da Petrobras, e depois a gente descobriu que não era nada daquilo, que havia um processo enorme de corrupção e que os números foram totalmente maquiados. Então a gente precisa parar, precisa chamar esse setor, precisa fazer uma depuração independente da depuração independente dos auditores, que não estão tão independentes ultimamente, como a gente vem notado, e ter que fazer isso de uma maneira com um viés mais de questão de crime e fraude ocorrendo nessas empresas. Quer dizer, isso aí desmoraliza os mercados, isso desmoraliza o capitalismo e coloca em xeque o valor dessas ações nos mercados do brasileiro. Ô Vandir, que tem uma questão importante nessa situação específica de Magazine Luiza, que a própria empresa, né, ela foi a público, demonstrou, né, falou sobre a auditoria, falou que inclusive tinha recebido denúncias anônimas sobre essa questão, e aí a auditoria, escritório de advocacia, falou que não houve, né, essa má-fé, não houve fraude, né? Foi dito. E que foi uma questão de contabilidade, né, tributária, de erro de lançamento de algumas notas, né? E aí se levantou a discussão sobre aquela situação envolvendo a reforma tributária, que esses erros acabaram sendo proporcionados por um erro tributário, erro de lançamento contábil, justamente que poderia ser dirimido com uma reforma, com uma simplificação do sistema. E aí você falando né, sobre, poxa vida, que essas inconsistências, né, obviamente são inadmissíveis e tudo mais, mas levanta essa discussão de que talvez se a gente tivesse um sistema um pouco mais claro, um pouco mais fácil de compreender, um pouco mais simplificado, talvez as inconsistências, os erros, a gente podia colocar na conta de uma fraude mesmo, e não da complexidade do sistema que a gente tem atualmente? A complexidade ajuda, né? Quando a gente tem um mundo opaco, né? É aquela história de que à noite todos os gatos são pardos, né? Então a gente pode se imiscuir por trás dessa complexidade tributária. Mas vamos entender a questão do Magazine Luiza, né? Não foi objetivamente só isso. Na verdade, teve a ver com os bônus, né? Como é que funciona o bônus?
A Magazine Luiza vende um produto de alguém que é dono desse produto. Se ela vende, dependendo de quantidade, volume, preço, ela recebe um valor por isso. Mas ela precisa primeiro reconhecer contabilmente a venda, ela recolhe o dinheiro da venda, ela paga o imposto, ela retém o seu bônus e passa o valor acordado para a dona do produto. É assim que funciona. Eu não posso antecipar o meu bônus, né, antes de ter vendido o produto. Quer dizer, eu gostaria muito de receber o meu bônus hoje e fazer compras. Está cheio de coisa interessante para comprar no mercado, valores de ações, carros novos saindo, sem ter batido a minha meta. Né? É isso que aconteceu. Então, quando a gente tem uma situação dessa, a gente precisa entender o que é que está imiscuído de fato. Se eu estou me escondendo sob a tese de complexidade tributária, que é muito complexo, aí eu já vivi isso na pele, eu vivo isso na pele, é muito complicado. Tá? Quando eu estava no IBMEC, eu era presidente do IBMEC, a gente tinha uma sala de contadores, eu podia ser uma empresa de contabilidade, só para resolver os problemas. Era um absurdo, é um absurdo, não era, é um absurdo. Obviamente, com a reforma tributária, ajuda muito mais, você tira muito mais esse ambiente opaco, você faz com que ele fique mais cristalino. E quando a gente tem a luz, né, quando a gente está sob a luz, é muito difícil você se esconder. Porque você está lá, né, placidamente nu. Então você tem que ser você. Tem que ser mulher de César nesses horários, nessas ocasiões. No entanto, no ambiente que aconteceu isso, sempre existe essa dúvida. E eu prefiro dar o benefício da dúvida para os executivos do Magazine Luiza. Eu acho que é fair, eu acho que é perfeitamente justo dar esse benefício. Agora, que suscita uma preocupação de práticas ou de más práticas, isso suscita, sim. A mesma coisa com as americanas. Mas onde é que você acha que pode ser mais um caso isolado, este de Magazine Luiza, ou podemos ter aí um risco mais endêmico nessa indústria toda? A gente tem visto diversos casos dentro do mundo do varejo. Né? Tem casos menores, tem casos maiores, tem um escândalo como o caso das americanas, mas mesmo nos Estados Unidos, algumas varejistas também maquiaram os seus balanços, e são varejistas físicas. Então o que eu digo é o seguinte, quando uma indústria ela está sob total disrupção, quando nós entendemos em todos os lugares, no Brasil, nos Estados Unidos, em outros lugares, que o meu modelo está disruptido, que eu estou em xeque, como é que eu saio dessa situação? A natureza do ser humano, a natureza do executivo, na ausência de um comitê de governança, de um conselho que seja muito ético e preocupado, acima de tudo mais com a governança seja o ethos da organização, né? Que um conselho cujo comitê de governança olhe e fale, é preferível que a gente deixe de existir do que a gente cometa crimes. Na ausência disso, aqui e em qualquer outro lugar, nós podemos ter uma situação que essa indústria está buscando de todas as maneiras a sobrevivência e, ao buscar a sobrevivência, né, os meios justificam os fins. PMC News. Informação que gera valor.